Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos falar sobre um conceito chamado representação de grupos, que é um conceito bastante interligado com o conceito de ação de grupos que nós acabamos de ver nas últimas aulas. A gente vai ver, por exemplo, que toda ação de grupos determina uma representação, que toda representação determina uma ação. Então, nesse sentido, a gente vai poder falar de órbitas estabilizadores de representações, e isso vai nos ajudar a compreender algumas perguntas, ou pelo menos começar a responder algumas perguntas, dentro especialmente da teoria de grupos finitos, no que diz respeito a uma tentativa de recíproca do teorema de Lagrange. Então, basicamente, a gente está lidando com esse assunto agora, justamente porque ele vai ser uma ferramenta que vai ser útil nessa pergunta de que se eu tiver um subgrupo, se eu tiver um grupo finito e eu tenho um divisor dessa cardinalidade, né, da quantidade de elementos do grupo, uma excelente pergunta é quando ou se existe um subgrupo com exatamente essa quantidade de elementos. Porque o teorema de Lagrange ele diz que se eu tenho um subgrupo, então a cardinalidade do subgrupo é um divisor da cardinalidade do grupo como um todo, né, olhando em grupos finitos. Mas será que vale uma espécie de volta no sentido de que se eu tenho um divisor da cardinalidade do grupo, será que existe sempre um subgrupo com aquela quantidade de elementos? Então isso é uma excelente pergunta. E responder essa pergunta vai passar por esses conceitos que a gente vai continuar desenvolvendo, né? O conceito de representação está bastante interligado com o conceito de ação e que a gente vai continuar desenvolvendo na aula de hoje. A gente começa então com um grupo, está um pouquinho grossa essa fonte, né? Então seja G um grupo, e X sejam, né, porque eu estou falando de mais de uma coisa, e X um conjunto arbitrário, tá? X não tem que ter nenhuma estrutura, só mesmo um conjunto para nós aqui já é o suficiente para fazer o que nós vamos fazer. Então, a gente vai dizer que uma representação de G no grupo das bijeções de X. Muitos livros denotam esse grupo de bijeções assim, ó. Você pega um P de X. Só que eu não gosto dessa notação, porque P de X também é uma notação clássica para o conjunto das partes, tá? Então, eu tenho um pouco de problema com esse P aqui. Esse P de permutações, né? A gente pode entender uma bijeção de um conjunto nele mesmo como uma permutação generalizada. Só que eu não gosto dessa notação porque ela entra em choque com uma notação mais consagrada ainda, que é o conjunto das partes. Então, para não confundir, eu prefiro olhar para o grupo das bijeções de um conjunto como essa notação sugestiva aqui, ó, bij de X. Então a gente diz que uma representação do grupo G no grupo das permutações de X, né, no grupo das bijeções de X, é apenas um morfismo entre esses grupos aqui. Ó. É um morfismo de grupos. É um morfismo de grupos ρ que sai do grupo G e vai no grupo das bijeções de X. Certo? Então uma representação é isso. Nada mais, nada menos do que isso. Um morfismo do grupo G no grupo das bijeções desse conjunto fixado. Tá? Um exemplo de representação é o morfismo dado pelos automorfismos internos. Né? Um exemplo aqui rápido. Se a gente considera um grupo qualquer, nós já vimos que essa função aqui, ó, I, que sai de G e vai nas bijeções de G. Na verdade, vai até nos automorfismos, né? Mas eu não vou olhar para essa característica agora. A gente tem essa função aqui, que sai de G e vai no grupo das bijeções, das permutações de G, olhando só para o conjunto, que associa a cada G o seu automorfismo interno. Vai de G em G, que pega um X e leva em GX G a menos 1. Tá? Então isso daqui é um exemplo de uma representação. Isso aqui é uma representação de G no grupo das bijeções de G, né? No grupo das permutações de G. Tá? Então é um exemplo de representação. Tá? Um outro exemplo rápido é uma representação dada. Aqui ela é meio que dada por conjugações, né? Quando a gente trabalha com um morfismo entre grupos onde, digamos que o ρ de G trabalha com conjugações, a gente chama isso aqui de representação por conjugações.
Tem as representações por translações também, que é essa daqui, ó, se você pegar T de G ainda aqui, ó, no conjunto das bijeções de G, isso daqui, que leva no TG e que sai de G e vai em G, que pega X e leva no GX, isso aqui é a translação por G à esquerda, né? Então isso daqui também é um morfismo de grupos, é fácil mostrar que isso aqui é um morfismo de grupos. Então isso é uma representação também. Essa daqui, esse T aqui é de translação, costuma ser chamado de representação por translação. Representação de G no grupo das permutações do conjunto subjacente desse grupo, tá? E aí nessa proposição, aqui a gente mostra que toda representação de um grupo no grupo das bijeções induz uma ação, no sentido do que nós definimos anteriormente, tá? Se eu tenho uma representação de G no grupo de bijeções de X, então eu posso montar uma ação desse grupo G no conjunto X dessa forma, ó. Eu vou colocar um pontinho ρ aqui embaixo só para evidenciar que essa ação de fato é induzida pela ρ. Então essa função aqui, ó, que associa cada par Gx a bijeção ρ de G aplicada em X, como isso é uma bijeção de X em X, a imagem disso ainda está em X, né? Então essa função está bem definida, a gente mostra que isso aqui é uma ação de G no conjunto X. E a gente vai chamar essa ação da ação induzida pela representação ρ, tá? E é bem fácil mostrar que isso aqui é uma ação, porque olha só, a primeira coisa que a gente tem que verificar é, se eu pegar um X qualquer em X, o que acontece se eu aplicar o elemento neutro do grupo G, acionar isso via ρ no elemento X? Por definição, isso é ρ do elemento E, certo? Aplicado em X. Só que ρ é um morfismo de grupos. Então, o ρ do elemento neutro, aqui de G, vai no elemento neutro do grupo das bijeções. Só que o grupo das bijeções, o elemento neutro dele é a função identidade de X. Então isso daqui é o quê? Isso aqui é a função identidade de X aplicado no X, que é o X. Tá bom? Então, o elemento neutro agindo em qualquer elemento de X resulta nesse próprio elemento. Não muda nada. E uma outra coisa que a gente precisa verificar é, se eu pegar G e H em G e um X qualquer em X, a gente tem que ter uma certa associatividade. Ou seja, a gente precisa verificar se o G... vamos lá, né? Então eu tenho que aplicar o G, acionar o G nesse elemento aqui, ó, que é a ação de H em X. Isso aqui, por definição, é o G acionado em o ρ de H aplicado em X, certo? Aí aqui vai ser o quê, ó? O G acionado nesse elemento de X é o ρ de G aplicado no ρ de G, o ρ de H aqui dentro, aplicado em X, certo? Então isso daqui, na verdade, ó, é a bijeção ρ de G composta com a bijeção ρ de H, tudo isso em X. Só que ρ é um morfismo de grupos. Isso quer dizer que ρ de G composto com ρ de H, como a composição é a operação canônica do grupo de bijeções, e ρ é um morfismo de grupos, isso aqui é precisamente o ρ de GH, do elemento GH. Agora, essa operação aqui é em G, ó. Eu não vou colocar o pontinho aqui para a gente não confundir com a ação. Mas essa operação aqui é em G, e isso aplicado em X. Só que, por definição, isso daqui é precisamente o elemento GH do grupo G acionado em X. Agora não precisa de parênteses. Acionado em X. Tá? Então nós provamos a segunda propriedade que uma ação deve ter. A segunda condição que uma ação deve ter. Tá? Então isso prova que isso é uma ação. Fechou. Por definição. Certo? E equivalentemente, assim como toda representação induz uma ação, a gente mostra nessa proposição também que toda ação induz uma reação. No, God! Não é isso. Fomos enganados, Serginho, fomos enganados! Não é física, não é a terceira lei de Newton. A gente vai mostrar nessa proposição que toda ação implica numa representação. Assim como toda representação induz uma ação, toda ação induz uma representação. De maneira bem sugestiva, eu diria, se você tem um G que age num conjunto X, a gente define
uma função, a princípio, de G no grupo das objeções assim, ó. O elemento G vai ser levado nessa candidata objeção aqui, ó, que pega o X e leva no G agindo em X, tá? Esse pontinho aqui é a ação. Tá? Aqui eu estou partindo da ação para definir o morfismo. E a gente vai chamar isso... bom, a gente vai mostrar que isso aqui é um morfismo de grupos. E aí, sendo um morfismo de grupos, isso é uma representação de G nesse grupo de permutações. E aí a gente vai dizer que essa representação é induzida pela ação dada, digamos assim. Tá? Então, como é que a gente mostra que essa ρ é um morfismo de grupos? A primeira coisa que é só um detalhe aqui que a gente tem que mostrar que isso aqui está bem definido, no sentido de que para cada G, esse ρ de G aqui é uma bijeção, né? Então, aí sim isso vai estar bem definido. É só um cuidado técnico que a gente tem que ter. Então, a gente vai provar isso aqui, ó. Para cada G, isso é bem fácil. Para cada G pertencente a G, ρ de G de x em x, que pega x e leva em G acionado em x, isso é uma bijeção. Porque aí a função ρ como um todo fica bem definida. De fato, vamos provar isso. Isso é uma afirmação, tá? Não, a gente vai provar. Então, de fato, o que acontece aqui? Ó? Vamos provar que ρ de G é injetiva primeiro. Deixa eu colocar uns... Opa, acabei acionando sem querer aqui o Spotlight. Então, primeira coisa, ó. Se eu tenho x e y, vou provar a injetividade. Ó. Se x e y pertencem a x e o ρ de G aplicado em x é igual a ρ de G aplicado em y, isso implica necessariamente que o G agindo em x é igual ao G agindo em y. A gente acabou não provando isso nas aulas de ações, mas vale a lei do cancelamento para ação também, tá? É só você usar essa propriedade aqui, ó. É só você agir com o inverso em ambos os lados. E usar a segunda propriedade de ação. Então isso daqui vai ser igual ao G a menos 1 agindo em G agindo em Y. Aí aqui pela segunda propriedade, isso é o G a menos 1G agindo em X, que é igual... Eu acho que eu não cheguei a fazer essa conta na última aula não, então... Na dúvida, a gente faz aqui de novo. E aí, isso aqui implica, então, que o E agindo em X é igual ao E agindo em Y. Como, por hipótese, isso é uma ação, então, o elemento neutro aplicado em X é o próprio X. E aqui a mesma coisa vai ser igual a Y. Tá? Então, isso daqui mostra que essa ρ de G é injetiva. Né? Então, podemos concluir, preliminarmente, que a ρ de G é injetiva. É injetiva. Deixa eu pintar essa bolinha de laranja aqui, ó, porque foi meio que uma afirmação que a gente começou a provar aqui, né? Então aqui fechou essa primeira parte. Aí vamos... Acho que usar essa cor não é uma boa ideia, porque eu puxei a afirmação principal de laranja, né? Então vamos botar verdinho assim, ó. O verdinho é onde a gente provou a injetividade. Vamos começar a sobrejetividade no azul aqui, ó. Então para começar a sobrejetividade a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar um y pertencente a x, aí aqui você usa aquela malandragem do rascunho aqui do lado. Você quer encontrar um x... O G está fixado, né? Você quer encontrar um X onde isso aqui acontece. Tá? Então, se você joga o G a menos 1 para o outro lado assim, ó, apareceu aqui o seu candidato. Você pode definir o X assim. Tá bom? Então, tome X, na maior cara de pau, como sendo a ação do elemento G a menos 1 em Y. Isso está em X, certo? E aí, nesse caso... A gente já brincou com essas coisas, né? De jogar o cara para o outro lado sem o inverso ou com o inverso, dependendo da situação. Isso aqui vai implicar que o Y é o G acionado em X, que é precisamente o que a gente definiu como sendo o ρ de G aplicado em X. Tá? Então isso aqui prova que ρ de G é sobrejetivo. Certo? Então logo, essa ρ de G é sobrejetiva e, portanto, é uma objeção. Então assim... ρ de G é uma objeção. Então, essa afirmação laranja foi. E aí, a afirmação laranja garante que a função ρ como um todo está bem definida, certo? No sentido de que se G é um elemento do grupo G, o ρ de G de fato é um elemento desse grupo, do grupo de objeções. Agora, a gente tem que ver que isso é um morfismo de grupos, né? Deixa eu só escrever aqui, né? Portanto, a função ρ está bem definida. É um cuidado
que é interessante a gente ter. Tá bom? Agora a gente vai mostrar que ρ é um morfismo de grupos. Além disso, sejam G e H pertencentes a G quaisquer. Eu quero mostrar que o ρ de GH é ρ de G composto com ρ de H, né? Como são funções, a natureza intrínseca desses elementos é uma natureza de funções e de x em x, então para eu mostrar que duas funções são iguais, a gente tem que pegar um valor x qualquer no x maiúsculo, no conjunto, e testar a igualdade, né? Então, olha só o que vai acontecer. Para todo x pertencente a x, olha o que acontece. O ρ de G, eu acho que assim vai ser mais fácil, composto com ρ de H aplicado em x, isso é, pela definição, isso é ρ de G aplicado no ρ de H aplicado em x. Agora o ρ de H aplicado em x, deixa eu repetir o ρ de G, então é o ρ de G aplicado em H acionado em x. E depois o ρ de G é o que? É o G agindo nessa coisa toda que está dentro do parênteses, que é o H agindo em x. Aí, como eu tenho uma ação, então isso aqui é o elemento GH no grupo G, aqui é a operação de G, acionado em x. Isso aqui, por definição, é o ρ do elemento GH aplicado em x. Como a gente testou isso para um x qualquer, ó, então essa bijeção aqui tem que ser igual a essa bijeção. Tá? Então, portanto, o ρ de GH é igual a ρ de G composto, né? Aqui o produto do grupo das bijeções clássico é a composição, né? Então vale que ρ é um morfismo de grupos. Tá? A gente começou a abordar isso aqui e terminamos aqui. Então, portanto, ρ é um morfismo de grupos. Tá? E aí, se ele é um morfismo de grupos, pelo modo como ele é constituído, isso nos diz então que ρ é uma representação do grupo G no grupo de bijeções de x. Então, só recapitulando, toda ação induz uma representação, foi o que a gente acabou de ver, e anteriormente a gente viu que toda representação induz uma ação. E aí, uma vez que representações e ações são conceitos intimamente ligados, a gente viu que órbitas e estabilizadores são ferramentas, né, são figurinhas bem importantes no contexto de ações. E aí a gente pode falar da órbita e de estabilizadores de uma representação também. É só a gente definir a órbita de uma representação como sendo a órbita da ação induzida por ela. Tá? Então, se a gente tiver aqui, ó, de maneira bem natural, não precisa reinventar a roda, e aí é o bom que a gente aproveita todos os resultados que a gente já tem para ações, para essas órbitas estabilizadoras de representações. Então, se eu tiver aqui, ó, ρ, uma representação de G num conjunto X, num grupo de bijeções de X, né? Então, se isso aqui é uma representação, de G no grupo de bijeções de X, então, primeiro, vamos definir aqui a órbita de um elemento. Seja X pertencente a X. Então, definimos a órbita de X como, digamos, pela representação G, né? A órbita de X pela representação ρ, como a gente pode usar uma notação parecida. Então, a órbita, vou colocar um rhozinho aqui para dizer que é induzido por ela, mas você não precisa colocar se você não quiser. Então, essa órbita é o quê? A gente vai definir isso como sendo a órbita da ação. Eu vou colocar assim, ó, a órbita da ação com relação à ação ρ, né? Que isso aqui, por definição, seria o quê? Seria o G acionado pela ação induzida pela representação ρ, aplicado em X, onde eu faço o G variar. Agora, isso daqui é a mesma coisa que eu olhar para todos esses elementos aqui. Ó. ρ de G aplicado em X. E eu faço o G variar. O X está fixado. O G variar o grupo G. Tá? Então, essa é a órbita. E aí, qualquer resultado que a gente precisar usar para essa órbita, a gente pode usar olhando essa órbita como sendo a órbita da ação induzida por ρ. Tá? Então, a gente pode aproveitar todos os resultados que nós provamos. O estabilizador de um elemento
de x pertencente a x é definido como, eu vou colocar assim, ó, e ρ de x. Aí a gente vai definir isso aqui como sendo o estabilizador com relação a essa ação, né, induzida pela ρ do x, que é isso daqui. Ó. Lembra que isso aqui são os elementos G, é o conjunto é o subgrupo, né, de G, formado pelos elementos, de modo que quando eu aplico G com a ação induzida por ρ em x, isso resulta no próprio x. Só que isso daqui é a mesma coisa, então, que eu olhar para os elementos ρ, que estão... Opa! Os elementos G, que estão em G, para os quais o ρ de G aplicado em x é igual a x. Certo? Então esse é o estabilizador desse elemento. Eu esqueci de colocar aqui, né? Pela representação. Isso. Estabilizador pela representação ρ de x. É isso daqui. Tá? Que a gente pode escrever, então, precisamente em termos do estabilizador da ação induzida por essa representação. E aí, para registrar um teorema que nós vimos na última aula, para o contexto de representações, a gente tem a mesma coisa. Né? Se eu tiver agora uma representação de G num grupo de objeções de x, onde x é um conjunto qualquer e eu fixo um elemento de x, então essa função aqui é uma objeção. Tá? Observe que isso aqui é imediato pelo teorema que nós provamos a partir da ação. Né? Só você olhar para a ação aqui induzida por ρ e você conclui que esse quociente aqui, né, o estabilizador de x pela representação ρ, é exatamente o estabilizador de x por essa ação induzida por ρ, por definição. E a órbita a mesma coisa. Então a função aqui tem a mesma lei de formação, que nesse caso aqui, ó, é precisamente o g agindo em x via ρ. Tá? E aí, em particular, o índice do subgrupo dado pelo estabilizador de x em g é igual à cardinalidade da órbita de x, e quando o grupo é finito, então, pelo teorema de Lagrange, segue imediatamente que a quantidade de elementos que tem na órbita de x é um divisor do grupo. Tudo bem? Então, esse teorema não tem o que a gente escrever, ele segue imediatamente do que nós fizemos para uma ação arbitrária e do resultado anterior, né, olhando a representação ρ como uma ação. Tá? Você pode fazer isso caso você queira, e eu sugiro que você queira, né, que aí fica mais fácil, não precisa reescrever o teorema todo de novo. E agora a gente vai falar das classes de conjugação, que a gente falou um pouquinho na aula de ações, só que agora a gente vai falar do conceito de conjugação no contexto de representações. Né? A gente vai olhar para a representação por conjugação que a gente trabalha. Então, se eu tiver um grupo qualquer, e aí aqui a gente vai fixar uma notação importante para a gente também. Se eu tiver um grupo G, eu considero esse morfismo que eu falei no início da aula, como essa função aqui, ó, que sai de G e vai no grupo das permutações do G, que é olhando aqui para o conjunto subjacente ao grupo, que pega cada G e leva no automorfismo interno associado a esse cara. Isso daqui a gente já sabe que é um morfismo de grupo, certo? Aqui G, X e o G menos 1. Eu pego aqui o conjugado de X por G. Isso daqui é um morfismo de grupos. A gente já sabe isso, nós já provamos isso em algumas aulas aí para trás. E se isso aí é um morfismo de grupos, então por definição isso é uma representação. Né? Então isso daqui é uma representação de G no grupo das bijeções de G. Certo? E aí, quando a gente olhar para a órbita e para os estabilizadores desses caras, a gente vai dar alguns nomes especiais. Por exemplo, para cada x, vai ser a classe de conjugação. Para cada x pertencente a x, a gente define ou denotamos a classe de x, é uma notação clássica que a gente usa nesse meio. A classe de x é um CL isso daqui, tá? Para você que não consegue compreender muito bem a minha letra, isso daqui é a órbita do elemento x por essa representação dada pelos automorfismos internos. Isso aqui, por definição,
eu pegar o G, agir por meio daquela representação em X, aonde o G varia em G, no grupo G. Só que isso daqui é precisamente o G agindo em X é o que? É o morfismo, isso é um I, aplicado em G, aplicado em X, isso fazendo o G variar. Isso daqui, então, vai resultar em quê? Isso aqui é o IG, né? É esse IG com o índice embaixo. Então, isso daqui é o G, X, G a menos 1, onde eu estou fazendo o G variar. Então, isso aqui são todos os conjugados de X dentro... Opa, aqui eu coloquei X, o X está em G, né? A ação está ocorrendo no conjunto subjacente ao grupo mesmo, né? No conjunto G. Tá? Então, para cada X em G, a classe de X, esse CL aqui é de classe de conjugação. Tá? Então, isso aqui é chamado, e é chamada, classe de conjugação de X. Tá bom? Então, quando a ação é dada pela conjugação no próprio G, a gente chama essa ação, na verdade, ela é induzida por essa representação por conjugação, né? E aí nós já falamos anteriormente que essa ação é chamada de ação por conjugação, e as órbitas dessa ação são chamadas de classes de conjugação. Tá? E o estabilizador, então isso foi a órbita, né? Além disso, o estabilizador, nós já vimos, ele é o centralizador, né? Isso aqui, só para reforçar, o estabilizador desse cara, para cada X, isso é o subgrupo de G formado pelos elementos tais que o G agindo por meio desse morfismo em X é igual a X, só que nós já vimos que isso daqui é precisamente dizer que o G, X, G a menos 1 é igual a X. Agora isso daqui, então, são os elementos que estão em G, para os quais, como o G a menos 1 está à direita aqui, se eu multiplicar a direita em ambos os lados, a gente tem essa igualdade aqui, ó, Gx igual a Xg. E isso daqui é o que nós chamamos de centralizador de X em G. Tá? Alguns livros também denotam isso daqui por Z de X, lembrando da notação do centro, né? É como se fosse o centro do elemento X. Então, o centro do elemento X é o centralizador de X, né? São os elementos do grupo G que comutam com X. Tá? Então, o centralizador também pode ser visto como um estabilizador dessa representação por meio dos automorfismos internos, tá? Que é uma representação por conjugação bem clássica. E aí, pelo teorema anterior, olha só o que acontece. A gente consegue medir a quantidade de elementos que estão na classe de conjugação de X, assim, ó. A cardinalidade da classe de X é a cardinalidade da órbita, né? É a cardinalidade da órbita por esse morfismo que introduz conjugação. Só que nós já vimos que isso daqui é o índice do estabilizador em G, e o estabilizador é precisamente o centralizador, né? Então isso daqui é o índice do subgrupo dado pelo centralizador de G em X. Tudo bem? Então, só para... Nós já vimos isso daqui na última aula, né? A gente até usou isso daqui para provar, por exemplo, que todo grupo de ordem P ao quadrado ele é abeliano. Mas aqui eu só estou reescrevendo isso com essa notação, usando o CL para a classe de conjugação. Tá? Porque a gente vai fixar essa notação CL de X para a órbita induzida pela ação ou pela representação por conjugação no G. Tá? E a equação de classes aqui, a equação de classes de conjugação, nós já vimos que é a cardinalidade de G, quando o G é finito, né? Ela é dada pelo centro de G, porque lembra que o centro ele é o conjunto fixo pela ação, e aí vai ser o conjunto fixo pela representação também, mas a soma de todas essas... seria a soma das cardinalidades das órbitas, só que como a cardinalidade das órbitas, que é a cardinalidade da classe de conjugação, são esses índices, então basta somar esses índices, tomando aqui esse x, variando num conjunto transversal,
fora o centro. Tá? Você escolhe um conjunto transversal por essa ação, e aí você consegue essa equação que nos dá exatamente a cardinalidade de G. E aí essa ação por conjugação introduz essa equação de classes, que a gente chama de equação de classes de conjugação. Né? No geral, a gente chama essa equação de uma equação de classes pela ação, por uma ação arbitrária. Mas como aqui a gente já sabe que a ação envolvida é uma ação específica, é a ação por conjugação, então a equação se escreve dessa forma. E aí a gente pode olhar para outro tipo de ação de conjugação. Digamos que a filosofia ela é parecida, só que vai mudar em qual conjunto que eu aplico a ação. Não vai ser no próprio G. Eu vou partir de um grupo. E o X para mim aqui agora vai ser o conjunto dos subgrupos de G. Subgrupos de G. Não é mais o G. Certo? E aí, nesse contexto, a gente pode definir essa representação aqui. Ó. Considere a função que sai. Vou chamar aqui de I também, tá? Que sai do G e vai nas bijeções, nas permutações desse conjunto de subgrupos de G, que faz o seguinte, ó. O elemento G vai ser levado nessa função aqui, ó, nessa bijeção. X em X, que faz o seguinte. Os elementos de X não são subgrupos, então a gente vai denotar a variável subgrupo por H. E aí a gente vai conjugar o H. Tá? A gente vai conjugar o H. Esse H eu vou levar aqui, ó, em GH, G a menos 1. É claro que isso aqui, ó, é por definição, para não restar nenhuma dúvida. Isso aqui por definição é formado pelos elementos G, H, G a menos 1, aonde o H pertence ao H. Tá? Aí é fácil você provar que isso aqui é um subgrupo, sempre que o H é um subgrupo. Tudo bem? Por exemplo, o elemento neutro não está no H, então o G e G a menos 1 está aqui também. Só que o G e G a menos 1 é o E. Tá? Se você pegar dois elementos dessa forma, GH1, G a menos 1 vezes GH2, G a menos 1, o G a menos 1 com o G no meio vai cortar e vai ficar o GH1H2, G a menos 1, que é um elemento daqui também. Aí a mesma coisa, o inverso de um elemento dessa forma é o GH-1, G a menos 1. Como o H-1 também está em H, então isso está aqui. Então eu acabei de narrar a demonstração de que isso daqui é um subgrupo de G. Tá? Aí vocês escrevam aí os detalhes. Também é fácil provar que isso aqui é uma bijeção. É a mesma ideia de provar que a conjugação de elementos é uma bijeção. A mesma coisa, de certa forma, vale a lei do cancelamento aqui. Tá? Se GH, G a menos 1 é igual a GH', G a menos 1, você pode multiplicar por G a menos 1 e G a menos 1 à esquerda, é porque para você vai aparecer o contrário, né? G a menos 1 à esquerda e o G à direita, e aí você consegue cancelar e obter H1 igual a H2. Então eu sugiro que vocês provem que isso aqui é injetivo, que é sobrejetivo também. Então isso aqui de fato está bem definido. Tudo bem? E é um morfismo de grupos. É fácil ver que isso é um morfismo de grupos. Eu vou deixar esses detalhes aí para vocês fazerem. Que é um morfismo de grupos. Bom, e aí se isso aqui é um morfismo de grupos, a gente pode olhar, isso é uma representação, né? E se isso é uma representação, a gente pode olhar para a ação envolvida aí, né? Então a gente pode olhar para a órbita, por exemplo. A órbita, nesse caso, assim, dado H subgrupo de G, ou seja, se eu pego um subgrupo de G, eu estou pegando um elemento de X, né? Então a órbita nesse caso, a órbita de H é isso aqui, ó. Eu não vou ficar carregando a notação mais não, tá? Claro que eu estou me referindo à órbita de H por essa representação. Tudo bem? Isso aqui, por definição, é o quê? É o G agindo por meio dessa representação H, onde o G varia no grupo G. Só que isso daqui é precisamente o quê? Essa ação é o iota, não tem nada de iota, que é I. IG de H, onde o G varia em G, que é precisamente os conjugados do subgrupo H. Tá bom? Então a órbita de H, nesse caso, é o conjunto de todos os subgrupos de G que são conjugados ao H. Então isso daqui é chamado classe de conjugação.
Então, que é chamada, essa órbita, é chamada classe de conjugação de H. Então, a classe de conjugação do subgrupo H é o conjunto, é a órbita, né, por essa ação ou por essa representação, tanto faz, e é o conjunto de todos os subgrupos de G que são conjugados ao H. E aí o estabilizador de um dado subgrupo vai ser o que a gente vai chamar de um normalizador desse subgrupo. Por quê? Por outro lado, o estabilizador de H, por definição, é o quê? Agora é um subgrupo, né? Isso aqui é o subgrupo dos elementos que estão no grupo G, para os quais, quando eu pego o G e ajo por meio dessa representação, no H, isso é igual ao H. Só que isso daqui é precisamente o subgrupo dos elementos que estão no grupo G, tais que o G agindo em H por meio dessa representação é o GH, GA-1, né? Então isso aqui é o GH, GA-1. E aí a gente está dizendo que isso é igual a H. Então, a gente está... por que a gente vai chamar isso de normalizador? Porque observe que essa igualdade aqui, ó, é essa igualdade que deve ocorrer para todo G para que o H seja normal em G. Eu não estou dizendo que o H é normal, mas é essa igualdade, ou pelo menos uma essa inclusão aqui, que deve ocorrer esteticamente para você ter um subgrupo normal. Certo? Então a gente vai chamar esse subgrupo aqui, que faz com que os elementos escolhidos neles satisfaçam o que nós gostaríamos que fosse satisfeito para que o H fosse normal, isso vai ser chamado de normalizador. Então, a gente vai denotar isso assim, ó. Isso recebe uma notação especial, é o normalizador de H em G, com o H aqui como sendo o argumento, né, e o G aqui para dizer que eu estou normalizando em G. Esse subgrupo, né, então isso é um subgrupo, porque o estabilizador de qualquer representação é um subgrupo de G. Isso é um subgrupo de G. E é chamado... Esse subgrupo é chamado de normalizador de H em G. Certo? Vou colocar uma anotação bem sugestiva. A gente denota a classe dos conjugados, a classe de conjugação de H assim, ó, CL de H. Tá bom? É a órbita, né? Pela representação por conjugação, que é precisamente o conjunto dos subgrupos da forma GH, GA-1, aonde o G varia em G. E aí é interessante que, pelo que nós vimos anteriormente, na aula passada, segue que a cardinalidade da classe de conjugação de um subgrupo, como isso aqui é a cardinalidade da órbita, isso é precisamente o índice do estabilizador desse elemento no grupo G. Só que o estabilizador a gente acabou de ver que foi definido como o normalizador de H em G. Tá? Então, a quantidade de subgrupos que são conjugados a H é precisamente o índice do normalizador de H em G. Então, isso aqui é um resultado fantástico. Nos dá uma maneira de contar, né? Quantos subgrupos em G são conjugados a um H fixado. Bom, você calcula o normalizador de H em G, depois você pega o índice desse normalizador em G, pronto, você tem exatamente a quantidade de subgrupos em G que são conjugados a H. É um resultado fenomenal. E aí vamos entrar um pouquinho na vida íntima do normalizador. No item A a gente vai provar que qualquer subgrupo é normal no seu normalizador. No item B a gente vai mostrar que o normalizador é o maior subgrupo de G no qual o H é normal nele. E aí dizer isso de maneira mais precisa é dizer que se eu tiver um outro subgrupo G se atrevendo a ser tal que o H é normal nele, então esse cara que o H é normal nele tem que estar dentro do normalizador. Então é nesse sentido que o normalizador é o maior subgrupo de G onde o H é normal. E aí no item C a gente prova que o H, se o H já for normal, então o normalizador dele já é o grupo G todo. Tá? Em um si somente si. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos provar essa proposição bem legal. O item A
O item A a gente quer mostrar que o H é normal no normalizador. Então, a gente tem que pegar um G qualquer no normalizador e um H pertencente a H. E a gente tem que mostrar que o GH, GA-1, pertence ao H. Né? Mas vai ficar fácil, porque por definição do normalizador, já que ele foi definido como o estabilizador da representação ou da ação por conjugação no conjunto dos subgrupos, nós já vimos que o G pertencer ao normalizador quer dizer que o conjugado de H por esse elemento G é igual ao H. Tá? Então, o que acontece? Como o H pertence ao H, então é trivial isso aqui. Ó. Por definição desse conjunto, o GHzinho GA-1 pertence ao GHzão GA-1. Só que isso é igual ao H. Certo? Então isso aqui implica que o GH GA-1 pertence ao H, que era exatamente o que a gente queria provar. Tá bom? Então, isso nos permite concluir que o H é normal no normalizador. Tudo bem? Vamos para o item B. Item B. Tá. Se K é um subgrupo digital que isso acontece, então o K tem que estar contido no normalizador. Então vamos supor, eu vou pegar um Kzinho no Kzão qualquer. Kzinho no Kzão. Como o H é normal em G, isso aqui acontece. Ó. Como o H é normal em G, então, como o H é normal em K. Então isso aqui acontece. Ó. O K, H, K-1 é igual a H, certo? Nós já vimos isso. Nós já sabemos que H é normal em K se somente se KH, né? Tá aí de novo essa combinação terrível. KH, K-1 é igual a H para todo K em K. Tá? Então isso aqui acontece. Só que dizer isso é dizer, por definição, que o K pertence ao normalizador de G em H. Porque ele é um elemento de G, porque o K é um subgrupo de G. E com essa propriedade me diz então que o K é um elemento do normalizador. Tudo bem? Então a gente pegou alguém que está em K arbitrário e mostramos que ele está no normalizador. Então, conclusão, bem facinho, né? K está contido, ou seja, é um subgrupo do normalizador. Certo? O item C, vamos lá, se o H já é normal em G, o que acontece? Pelo item B, então vamos fazer a ida aqui primeiro, né? Como o H é normal em G, então pelo item B, nós não mostramos que o normalizador é o maior com essa propriedade, então pelo item B temos que o G tem que estar contido no normalizador. Tem que estar contido no normalizador. Só que o normalizador é um subgrupo de G. Tá? Então, como isso aqui sempre acontece, o normalizador sempre é um subgrupo de G, em particular está contido, então a gente tem igualdade. Então a ida, tranquilaço, né? Então o normalizador de H em G é o G todo. Aí a volta é mais fácil ainda, vai seguir do item A. Tá? Como se eu suponho isso daqui, se eu suponho que o normalizador do H em G é igual ao G, eu quero mostrar que o H é normal, né? Pelo item A, isso aqui acontece. Ó. O H sempre é normal no normalizador. Só que se o normalizador é igual a G, então isso implica que o H é normal em G. Tá? Então isso fecha a demonstração dessa proposição. É, né? Bem facinha, bem standard as demonstrações. Não tem muito segredo não. E aqui nessa proposição a gente vai refinar o que a gente fez anteriormente, trabalhando com relação a um subgrupo K fixado. Então se eu tenho K, um subgrupo de G, ainda vou trabalhar na coleção X dada pelos subgrupos de G. E considero agora, ao invés de considerar a função I saindo do G todo, eu vou sair apenas esse K fixado, que é um subgrupo. Mas a lei de formação é a mesma. Pega um Kzinho e leva no automorfismo interno associado a ele. Então, isso aqui, o item A é só mesmo para registrar. Tá? O I é uma representação do subgrupo K no grupo das objeções de X. Isso é imediato porque o I é a função I ela é restrição da função que está definida em G, que nós já vimos que é
uma representação, né? Então o item A é só para registrar. No item B, a gente vai mostrar que o estabilizador de um subgrupo de G, por essa restrição, digamos aqui, ao K, é exatamente a interseção de K com o normalizador do H em G, né? O normalizador é o estabilizador da representação definida em G toda. Se eu restringo ao K aqui, o preço que eu pago embaixo aqui é ter que intersectar por ele aqui embaixo no estabilizador. E por fim, pelo teorema que nós vimos hoje, a gente vai só mesmo registrar que a quantidade de elementos que está na órbita digamos, por essa representação restrita a K, é exatamente o índice dessa interseção, aqui, ó, que é o estabilizador, em K. Tá? Esse item C aqui é imediato. Então essa proposição aqui é bem tranquila também. O item B talvez a gente escreve alguma coisinha, mas nos demais é só mesmo usar o que a gente já tem. Então só para definir bonitinho, se eu considerar essa representação aqui, ó, considere um morfismo, que eu vou chamar de J só para diferenciar do I, que sai do G todo e vai no grupo das bijeções de X, que pega G e leva nos automorfismos internos mesmo. Vou chamar de J para diferenciar do que a gente fez ali em cima. Então pega um X aqui e leva em G, X, G a menos 1. Isso aqui é um morfismo de grupos, né? De grupos. Então, por que o item A é verdade? Porque o I é só a restrição, como o I é a restrição de J a K, nós já sabemos que a restrição de um morfismo de grupos a um subgrupo continua sendo um morfismo de grupos, né? Então, I é um morfismo de grupos. E aí, se o I é um morfismo de grupos, é porque então ele é uma representação do subgrupo K no grupo das bijeções de X. Tá? Então, isso aqui é um morfismo de grupos. O item B. Vamos lá. Item B, a gente quer mostrar que o estabilizador por essa restrição é a interseção dos dois aqui, né? Então, a gente consegue montar essa equivalência assim, ó. O K está no estabilizador dessa restrição do H. Isso implica que, como essa representação sai do K, então o estabilizador de uma representação sempre sai do grupo, né? Domínio onde ele está. É só olhar para a definição. Porque a ação é exatamente desse grupo K em X, né? Então ele sai desse K. Então esse Kzinho está no Kzão. Isso aqui acontece e mais. Quando eu olho para a ação, né, que é aplicar o IK, né, o automorfismo interno IK, no H, como ele está no estabilizador, isso não muda. Então continua sendo o H. Agora isso aqui implica então que o K pertence a K maiúsculo e essa ação aqui, né, essa representação, leva em quem? No KH, K-1. KH, K-1 igual a K. Só que isso aqui está nos dizendo que o K pertence a K e como o K está em G, e isso aqui acontece, pela definição, o K está no normalizador de G, né? Desculpa, do normalizador de H em G, porque K é um elemento de G e satisfaz essa igualdade. Ele está no estabilizador do J, digamos assim, da representação J. Então ele está no normalizador de H em G. O que está nos dizendo então que o K está nessa interseção. Agora observe que as implicações contrárias todas são verdadeiras. Ó. Se o K está nessa interseção, então K está no K e K está no normalizador. Se o K está em K e está no normalizador, então continua em K e satisfaz isso. Agora, se ele satisfaz isso, ele está em K e satisfaz essa igualdade. Se ele satisfaz essa igualdade, ele está no estabilizador da representação I em H, de H. Tá? Então, por conta dessa equivalência, dessa cadeia de equivalências que nós obtivemos, então a gente conclui então que essa igualdade é satisfeita. Né? Então o item B é aprovado. E o item C é imediato. Olha aqui, ó. Sabemos que a cardinalidade da órbita dessa representação em H é o índice do estabilizador. Só que aqui é em K, né, pessoal? Porque olha só, lembra que o grupo que aparece aqui é o grupo que está no domínio da representação. É a representação desse grupo. A representação aqui é de K, ó, é do grupo K. Então por isso que vai aparecer esse K aqui, né? Não é G não. Porque a representação I é do K, ó, ele sai do K. O grupo, a ação aqui envolvida é o K que está agindo em X. É o subgrupo K que está agindo. Então, pelo que nós vimos, isso é o índice do estabilizador
dessa ação ou dessa representação do H em K. Tá? Só que nós acabamos de ver no item anterior que esse estabilizador dessa restrição é a interseção. Tá? Isso aqui eu vou colocar. Já podemos fazer direto. Né? Vai ficar melhor escrito se eu escrever assim. Ó. Por outro lado, pelo item B, a gente sabe que essa igualdade aqui ocorre. Isso é a interseção de K com o normalizador de H em G. Então, segue o resultado. Tá? A órbita do H, por essa restrição, é igual ao índice em K da interseção de K com o normalizador de H em G. Tá? Então, isso encerra a demonstração dessa proposição. E aqui, acho que eu não falei. Aqui, ó, eu escrevi aqui embaixo. Eu acho que eu esqueci de falar, estava escrito aqui, né? Essa órbita aqui, quando ela é restrita a um subgrupo K, isso aqui é chamado naturalmente de K-classe de conjugação de H. São as classes de conjugação de H via o subgrupo fixado K. Quando K é igual a G, isso aqui é exatamente as classes de conjugação de H. São todos os subgrupos que são conjugados ao H. Aqui são todos os subgrupos de H que são conjugados ao H por elementos de K. Tá? Então isso aqui é um subconjunto do conjunto de todos os subgrupos de G que são conjugados ao H. Digamos, nesse conjunto maior, eu não estou interessado por quais elementos esses caras são conjugados. Na classe de conjugação por K, eu quero os conjugados de H que são conjugados por elementos desse subgrupo K fixado. Tá? Isso, no final das contas, lá na frente, vai ter um papel importantíssimo na hora da gente fazer algumas contagens de subgrupos. Impressionante como que isso vai funcionar bonitinho, vocês vão ver. E aí, para fechar nossa aula, eu vou resolver esse exercício com vocês, que agora a gente tem ferramentas suficientes para isso, que é classificar todos os grupos, a menos de isomorfismo, claro, de ordem P ao quadrado com P'. Então, antes de mais nada, eu peço que você pause esse vídeo, tente fazê-lo por conta própria, este exercício que está na tela. E aí, depois de tentar exaustivamente, se você conseguir, parabéns. Aí eu peço que você assista para dar aquela moral, né, e para ver se você fez da mesma forma. E se você não conseguiu fazer, mesmo depois de tentar exaustivamente, aí sim você dá uma olhada. Não vê tudo de uma vez, não. Vê um pouquinho. Talvez uma coisinha que eu falei que deu uma ideia, você já consegue fazer o resto. Tá? Então, tentem fazer por conta própria sempre. Bom, aí agora daqui para frente, spoilers, pra gente nós vamos mostrar que os únicos grupos a menos de isomorfismo com ordem P ao quadrado é o grupo cíclico de ordem P ao quadrado e o ZP, cartesiano ZP, que também tem P ao quadrado elementos. Então esses caras são grupos de ordem P ao quadrado, isso aí sem a menor dúvida. O que a gente tem que fazer agora é mostrar que qualquer grupo de ordem P ao quadrado é isomorfo a um desses dois. Tá bom? Para esse grupo ZP, cartesiano ZP, vai ser interessante escrever em termos de relações assim, ó. Se a gente chamar de alfa o elemento 1 barra 0 barra, óbvio que aqui a barra é módulo P, né? A gente definiu o alfa e o beta assim, ó. A gente consegue escrever esse grupo como sendo, deixa eu colocar aqui, ó, ZP, cartesiano ZP. Isso aqui é o subgrupo gerado por alfa e beta. Simplesmente por causa disso daqui, ó. Se você pegar um x barra y qualquer, x barra y barra qualquer, isso aqui você pode escrever assim, ó, como se você escolher já o x de 0 até p-1 e o y até 0, de 0 até p-1, isso aqui pode ser escrito como 1 barra 0 barra elevado a x. Lembra que isso é um grupo aditivo, então elevado aqui significa somar esse cara x vezes, tá? Mais o 0 barra 1 barra, que é o alfa, né, elevado a y. Mas se você somar essas duas coisas, dá exatamente o x barra y barra. Tá? Isso daqui é precisamente o alfa elevado a x, a beta elevado a y, certo? Se você omitir a operação aqui, mas aqui é o mais, né? Então, todo elemento do ZP cartesiano ZP é dessa forma, então ele está no subgrupo gerado por alfa beta. A outra inclusão é clara. E aí, a gente tem essa relação. Esses elementos aqui têm ordem P, tá? Porque é o 1 barra, né? O 1 barra tem ordem P no ZP, então
O alfa elevado a P é o elemento neutro, que é o 0 barra 0 barra. E o beta elevado a P é o 0 barra 0 barra. E os anteriores não estão. Quando você pega o beta até beta P a menos 1, isso não pertence ao subgrupo gerado por alfa. Tá? Porque esses caras aqui, ó, o beta até beta elevado a P menos 1 vai ser o 0,1, 0,2 barra até o 0P menos 1. Então eles não estão no subgrupo gerado por alfa, porque o subgrupo gerado por alfa, a segunda coordenada é sempre 0. E aqui não. Tá? Então, isso aqui então assim, o P é o menor satisfazendo isso daqui. O P é o menor cara, tal que beta elevado a P pertence ao subgrupo gerado por alfa. E mais, esse grupo aqui é abeliano, né? Porque ele é o cartesiano de dois grupos abelianos. Então a gente já sabe que beta alfa é igual a alfa beta. E por que eu deixei isso aqui no cantinho escrito? Porque na hora de classificar os grupos de ordem P ao quadrado, a gente vai tentar descrever esse grupo qualquer como um grupo com suas relações de geradores tendo exatamente essa estética. E aí a gente já sabe que dois grupos gerados por dois elementos com as mesmas relações entre os geradores, e a relação de comutatividade aqui, se for o mesmo número aparecendo em todos os lugares, então esses caras são isomorfos. Tá? Então é por isso que eu deixei anotado aqui. Então vamos lá. Vamos provar então que esses dois caras são os únicos a menos de isomorfismo. Eu vou pegar então um grupo qualquer, seja G um grupo com a ordem de G igual a P ao quadrado. E aí, pela última aula, nós vimos que todo grupo finito com ordem quadrado de um primo é abeliano. Tá? Então, vou colocar aqui um sabemos que, é um resultado que nós vimos, sabemos que G é abeliano. Acho que foi um exercício também, né? Não, isso foi um corolário. Não foi nem exercício, não. Isso foi um corolário imediato de que em qualquer P grupo, os centros, a cardinalidade do centro sempre é divisível por P, né? Você tem pelo menos P elementos. E aí, por consequência, nos grupos de P ao quadrado, eles são abelianos. Então, o fato dele ser abeliano vai me ajudar na hora de montar especialmente essa relação de comutatividade aqui. Beleza, então assim, tem duas chances para esse cara, né? Se o G é cíclico, a gente já sabe que um grupo finito cíclico só tem o Z, N, onde N é aquela cardinalidade, né? Então, quando eu suponho que o G é cíclico, acabou. A gente já sabe que se eu tenho um grupo cíclico com P ao quadrado elementos, então o G necessariamente é isomorfo ao Z, P ao quadrado Z. Então a gente pode supor que o G não é cíclico. Suponha que G não seja cíclico. Então o que acontece? Se esse G não é cíclico, ninguém pode ter ordem P ao quadrado. Então, já que a ordem de G é P ao quadrado, do grupo G, e ninguém tem ordem P ao quadrado, porque ele não é cíclico, então, pelo teorema de Lagrange, as ordens de elementos que estão em G vão ser ou 1 ou P, porque são os únicos divisores de P ao quadrado, tá? Fora o P ao quadrado. Então, se eu pegar um elemento A que está em G, que não é o elemento neutro, e esse elemento existe porque G tem P ao quadrado elementos, então P no mínimo 2, então eu tenho pelo menos 4 elementos em G distintos. Tá? Então eu posso pegar alguém diferente da identidade. Então, assim, a ordem de A é maior que 1, certo? Porque o A não é o elemento neutro. E a ordem de A é menor que P ao quadrado, porque o grupo não é cíclico. Pois G não é cíclico. Se a ordem fosse P ao quadrado, o G seria o subgrupo gerado por A, né? E a gente está eliminando essa possibilidade. Então, isso aqui acontece. Então, não tem jeito. Pelo teorema de Lagrange, a ordem do A tem que ser P. Não tem para onde correr. Beleza. Aí eu vou tomar um B como isso daqui, ó. Isso aqui é P ao quadrado, que é maior que P, né? Estritamente maior que P, então é possível tomar, então podemos tomar B, aqui ó, em G menos o subgrupo gerado por A. Porque o subgrupo gerado por A, como A tem ordem P, o subgrupo gerado por A tem P elementos. Só que
eu tenho P ao quadrado elementos. Tá? Então tem mais gente ali dentro. Então eu posso tomar um B dessa forma. Tá? Então nesse caso, como o B não está no subgrupo gerado por A, em particular, novamente, né? Em particular, o B é diferente da identidade. E daí, a ordem de B tem que ser maior que 1. E novamente, a ordem de B tem que ser menor que P ao quadrado. De novo, porque G não é cíclico. Logo, esse logo aqui é de novo, pelo teorema de Lagrange, a ordem de B tem que ser igual a P. Tudo bem? Então, o que vai acontecer nesse caso? Como isso aqui acontece, ó, o que eu tenho aqui? Ó? A elevado a P é o elemento neutro, porque P é a ordem de A, e P é o mínimo nessas condições, né? O P aqui é a ordem de A. O B elevado a P é igual a E, e nenhuma potência, exceto a zero, né, ou alguma que seja múltiplo de P, de B vai estar no subgrupo gerado por A. Por um comentário, a gente até usou esse argumento antes. Ó. Quando você olha para essa interseção aqui, a ordem dela ela tem que ser um divisor de P. Isso aqui tem que dividir P pelo teorema de Lagrange, certo? Agora, então, assim, essa ordem, eu vou chamar de M aqui. Então, o M tem que ser igual a 1 ou o M tem que ser igual a P. Se o M for igual a P, então o que vai acontecer? Ó? Essa interseção não está dentro de A, então a gente vai precisar que isso aqui aconteça. Assim, isso aqui vai ter que ser igual ao subgrupo gerado por A. Por quê? Esse cara aqui, nesse caso, tem P elementos, esse aqui também tem P. Esse aqui está contido nesse, então você tem dois conjuntos finitos com a mesma quantidade de elementos, um dentro do outro, então você vai ter igualdade. Só que isso aqui vai implicar, não está errado não, mas para mim aqui é útil que seja o B aqui, tá? Só para a gente gerar a contradição. É a mesma coisa, tá? O B tem ordem P, então vale a mesma coisa. E essa interseção está dentro do subgrupo gerado por B, né? Então, você tem essa interseção dentro do subgrupo gerado por B. Se esse aqui tem P elementos e esse aqui também tem, então eles têm que ser iguais. Só que isso aqui vai implicar que o B pertence aonde? A essa interseção, porque ele está no subgrupo gerado por B, só que isso aqui então implica que o B está no subgrupo gerado por A, o que é uma contradição. Tá? Então, necessariamente, olha o que tem que acontecer aqui. Ó. A interseção de A com a interseção de B só pode ter um único elemento. Isso aqui não pode acontecer. Então, isso aqui tem que ser só o elemento neutro. Então, se isso aqui é só o elemento neutro, isso significa que essas outras potências aqui, ó, B até B elevado a P menos 1, não pertencem ao subgrupo gerado por A. Tá? Porque essas potências aqui não são o elemento neutro. Tá? O P é o menor elemento, tal que B elevado a P é o elemento neutro. Então, esses caras estão no subgrupo gerado por B. Se eles estivessem no subgrupo gerado por A, eles seriam a identidade, o que contradiria o fato de P ser a ordem de B. Bem, então, isso aqui acontece. Então, isso aqui é só para frisar que o P menos 1, que o P é o menor elemento, tal que B elevado a P está no subgrupo gerado por A, porque é o elemento neutro. Tá? E como o grupo B... como o G é abeliano, aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. Como o G é abeliano, então isso daqui vale. BA é igual a AB. Tá? Então, quando isso aí acontece, a gente já viu que, tendo esses números aqui sendo os menores com essas propriedades e tendo uma relação de comutatividade, aqui não precisava nem ser comutativo, bastava existir um S para esse próximo passo. Mas depois a gente precisa de ter essa relação aqui. Então, o subgrupo gerado por A e B, aí você tem que olhar lá os vídeos de subgrupos gerados por dois elementos, ele tem exatamente P vezes P elementos. Tá? Aqui seria aquele N vezes M que a gente usa, só que aqui é o mesmo P. Então isso aqui é P ao quadrado. Só que isso daqui é precisamente a ordem de G. Então isso daqui é um subgrupo de G com a mesma quantidade de elementos que o próprio G. Então, necessariamente o G tem que ser o subgrupo gerado por A e B. E aí acabou. Porque o que a gente tem agora então ó, é o G gerado por A e B e todas essas relações valendo. Agora, observe que essas relações são idênticas à do ZP, cartesiano ZP. Então, pelo teorema de classificação de grupos gerados por dois elementos, a gente obtém que o G é isomorfo ao ZP, cartesiano ZP. Tudo bem? Então, isso prova esse exercício. Né? Então, no caso em que o G não é cíclico,
então necessariamente ele é isomorfo ao ZP cartesiano ZP. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.